Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, mas antes eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e o seu caderno. Hoje nós iremos falar sobre o fim da Guerra Fria, ok? O fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da União Soviética foi o resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 70. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A economia soviética demonstrava já na década de 70 claros sinais de esgotamento. E o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. O fim da União Soviética terminou em 8 de novembro de 1991, sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população, a União Soviética foi declinando lentamente. Igualmente, as repúblicas que formavam a União Soviética exigiam mais autodeterminação e liberdades políticas. Vários foram os motivos para que a União Soviética entrasse em colapso. A crise desencadeada pelo modelo econômico que impunha a população a conviver com a escassez de muitos bens de consumo, a reforma mal conduzida que levará à deteriorização da qualidade de vida da população, o descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente alimentos, as diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos da União Soviética e os blocos capitalistas, a concentração do poder, o enfraquecimento do poder central, o autoritarismo com a censura à imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares, o controle da igreja e demais religiões, o enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à divisão ideológica e Guerra Fria e a pressão do Ocidente. Em 1885, Mikhail assumiu a secretaria do Partido Comunista e colocou em prática os planos de reestruturação e transparência. Esta política pretendia modernizar a economia russa, reduzir a participação do Estado na economia e diminuir a interferência do governo nas questões civis. Os movimentos separatistas. A situação interna era caótica, pois em várias regiões da União Soviética emergiam movimentos separatistas. A crise começou nos anos 80, mas se aprofundou nos anos 90, com a ascensão de tendências nacionalistas em praticamente todas as repúblicas soviéticas. A primeira manifestação separatista a vir à tona foi na Lituânia. Seguiram-se protestos na Estônia e Letônia, seguidas da Geórgia, Azerbaijão, Moldávia e Ucrânia. Em paralelo, Gorbachev era questionado pela burguesia russa, temerosa de perder os privilégios e os opositores. O principal líder da oposição era Boris, que exigia reformas radicais e planejou um golpe contra Gorbachev. Os acontecimentos de agosto de 1991, contudo, marcaram o colapso, quando o golpe suspendeu as atividades do partido. O partido perdeu os poderes do Conselho Supremo por decisão dos deputados integrantes do Congresso. A dissolução do Congresso da União Soviética foi anunciada em setembro de 1991. Em 8 de dezembro, ocorreu a assinatura da dissolução da União Soviética entre os líderes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Em seguida, foi formada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que consistia em reunir as antigas repúblicas formadas pela União Soviética. Dos 15 países, 12 retificaram o tratado. As repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia e Letônia, se recusaram a participar, pois alegaram que sua incorporação à União Soviética havia ocorrido sob coerção.
E as consequências do fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ter somente o capitalismo e o liberalismo como ideologia econômica e política. O fim do regime soviético inaugurou o processo da globalização e da economia de mercado que domina o planeta atualmente. Além disso, verificamos que o território russo e a população foram reduzidos em 1/4, o acesso a portos marítimos passou a ser um entrave, inúmeros conflitos étnicos tomaram conta das ex-repúblicas soviéticas, que também passaram a disputar territórios. Uma única superpotência passou a existir, os Estados Unidos. Ok, galera? Nossa aula conclui aqui, né? Mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá vocês terão acesso a todas as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.